Boa noite. A gente já está aqui ao vivo. Eu sou Ana Cristina, diretora da Carandá. Tenho um enorme prazer em fazer a abertura deste encontro, né? A gente adora receber as pessoas na escola, e ainda que a gente não tenha se acostumado muito com essa ideia de estamos na escola quando estamos nas nossas casas, é assim que a gente sente ao longo da conversa, né? A gente vai se transportando para aquele ambiente tão importante para a gente. A gente está aqui hoje para uma conversa muito especial, né? Uma conversa entre o Paulo Foch, que é especialista em educação, professor da Unicinos lá de Porto Alegre, especialista em educação infantil, e o Christian Dunker, que é psicanalista, professor também da Universidade de São Paulo, e que lançou recentemente um livro sobre psicanálise e educação. Na verdade, eu e ele temos uma coleção de psicanálise e educação, e ele lançou o primeiro livro, que chama Paixão da Ignorância, recentemente. E a ideia é a gente poder conversar, né, sobre o que são os encontros e o que é a escuta em tempos diferentes, né? O encontro chama a escuta como experiência do encontro e constituição da identidade, um diálogo entre a educação e a psicanálise. E a Renata, que está aqui conosco, né, Renata Araújo, é coordenadora da Carandá, é uma pessoa muito especial para a gente, em termos de fazer conexões com pessoas que estudam sobre educação ou que se interessam por este assunto. Ela tem também um grupo chamado Composição. E a Renata vai contar um pouco de onde surgiu esse encontro. E eu vou pedir para vocês que a gente tem um chat, vocês podem ir escrevendo as perguntas de vocês, de tempos em tempos. A Luísa Siqueira, que é a nossa fiel escudeira para leituras de chat, já está aqui a postos para ajudar a gente a organizar as perguntas e passar para eles quando for possível. E a ideia da gente é que a gente possa ter uma conversa mais fluida, e deixo na mão da Rê agora para contar um pouquinho para vocês. Obrigada, Ana Cris. Bom, quero dizer da alegria e da honra que é estar aqui com vocês dois, junto com a Carandá, que foi justamente por isso, né, por esse projeto desenvolvido junto com a Carandá e com o Centro de Estudos Madalena Freire, que se propunha a conversar com educadores e pensar essa educação em rede, né, a partir de diferentes temas, que nós tivemos a possibilidade de ouvir o Paulo Foch falando sobre escuta. E aí, nesses encontros da vida, o presente, o delicioso presente dele trazer a voz do Christian Dunker, junto com Cláudio Tebas, falando sobre escuta, nesse diálogo que ele se propunha fazer, né? Então, pensar que esse diálogo não começa hoje, mas começa lá, naquele encontro, nos traz muita alegria, e foi de lá que nasceu a possibilidade de estarmos juntos, para ouvirmos a reflexão e as vozes, né, de ambos agora ao vivo e juntos, falando sobre escuta a partir desses dois diferentes olhares, né? Então, pensando a educação e pensando a psicanálise. Então, quero agradecer muito ao Paulo, agradecer muito ao Christian pela disponibilidade, pela escuta e pela palavra. Então, estou muito feliz que tenhamos essa possibilidade. E a ideia... Bom, eu quero agradecer. A ideia era fazer Renata, essa conversa. Porque eu, quando a Renata... Foi muito engraçado, né? A Renata me disse, eu quero gravar um vídeo
falando sobre escuta, tô fazendo umas entrevistas, você topa, Paulo? Tá bom, topo. Até a gente começou, nada ensaiado, né, Renata? Não. E a reação da Renata foi muito engraçada quando eu começo a falar, olha, acho que para falar de escuta, eu tenho lido uma coisa, ouvi tal coisa, achei tão legal, acho que nos ajuda a pensar, e a reação da Renata, pena não estar gravada a reação da Renata, que foi muito boa. Quando ela me propôs, eu disse, gente, é ótimo, imagina poder falar com o Christian sobre escuta, que foi algo que quando eu li, que eu estava contando para o Christian por uma indicação de uma amiga que é atriz, psicóloga e palhaça, disse, leia esse livro, Paulo, você vai gostar. E, de fato, me pegou de um jeito muito interessante, eu achei essa oportunidade uma delícia. Então, eu te agradeço, Renata, ao Christian e Ana Cristina, por essa oportunidade e convite. E eu agradeço, honrado, a oportunidade de estar aqui debatendo com uma das vozes mais inteligentes, ouso dizer assim, mais expressivas da educação no Brasil hoje, né? Já faz algum tempo que eu tenho essa uma curiosidade de saber por que as pessoas, os professores, os educadores que lidam com a primeira infância, e eles têm essa verve tão criativa, eles parecem tão próximos de pensar a educação assim na raiz, né? Pensar a educação de forma aberta, pensar a educação no quadro da filosofia, das ciências humanas, né? É mais comum a gente ver esse diálogo com quem trabalha com primeira infância, se é que ainda existe essa expressão, do que assim com quem está nos níveis mais elevados ou mais próximos do fundamental, né? Eu acho isso, então, uma grande, super oportunidade, estou honrado aqui de poder escutar e conversar com o Paulo. Que bom. Eu te interrompi, Paulo, mas a ideia é que a gente pudesse, então, hoje falar um pouquinho, primeiro dizer, né, que é um encontro inédito, que é outra coisa também muito interessante, né, que vai acontecer, mas que a gente pudesse ouvi-los falar um pouquinho sobre essa pessoa que escuta, né? Como é que isso se dá, como é que a gente pode pensar nessa formação, como é que essa constituição vai se dando, né, da escuta, da infância, essa relação, como ela pode se dar a partir da visão de vocês. Christian, você é o cara da escuta. Eu vou, assim, para a gente começar, então, a conversar, lembrar de uma pesquisa antiga que me colocou em contato com crianças muito pequenas e com crianças que tinham, assim, diagnósticos, hoje a gente diria um risco para autismo, ou para um transtorno global de desenvolvimento, crianças com dificuldades, né? E o que me marcou muito nessa experiência, nesse estágio, lá no Lugar de Vida, com a Cris Cooper, com o pessoal que estava começando a pensar essa história da psicanálise com bebês, das intervenções precoces, né, que depois gerou aí uma pesquisa nacional de indicadores para questões de desenvolvimento. Mas uma das coisas que me marcou mais nessa experiência é como as crianças muito pequenas parecem ter de saída uma estrutura dialogal na relação com a linguagem. Ou seja, antes delas pronunciarem palavras efetivamente, antes dos primeiros gestos semânticos, não, a holófrase, né, as palavras que falam do conjunto da situação, elas parecem estar imersas numa experiência com o tempo da linguagem, né? Elas sacam que naquele momento em que você para de falar, ela pode dizer alguma coisa, ela pode se colocar, ela reage ao silêncio, ela reage ao fato de que você parou de falar. Isso, para mim, sempre foi um enigma
isso é distintivo para crianças que vão adquirir fala e linguagem mais ou menos como esperado. Isso me parecia um fenômeno muito pouco tematizado, né, que eu chamei assim, né, de estrutura dialogal, que já está na saída ali da relação. O que você acha, Paulo? Isso vem porque o adulto coloca, porque a criança inventa? Como é que acontece esse fenômeno? E quando não acontece, a criança tem, às vezes, dificuldade para falar, uma dislalia, tem dificuldades ali que vão vir depois, né? Você sabe que é bom você falar disso, porque eu tenho uma pista, assim, que eu fico pensando, que é que o Brunner é um cara muito interessante para falar disso. Ele vai recuperar algumas coisas até bastante interessantes, que é de um conceito que ele chama de reciprocidade dinâmica, que o bebê e a mãe vão sintonizando na amamentação. E é isso que vai começando a dar o turno de olhar e de fala, né? Ele começa contando que a linguagem, como interpelação da cultura, ela está ali. Tanto que ele usa um exemplo que eu gosto de contar sempre, que é quando a mãe está amamentando o bebê e estão num super diálogo, e ela sai desse diálogo porque alguém chama, o bebê também muda o estado. Ele para, ou ele morde o bico do seio, como querendo dizer, volta aqui que a conversa é nossa, né? Então, o Brunner vai usar esse exemplo para dizer, um bebê, na ausência da palavra, dialoga, né? Ele conversa, tanto que ele vai recuperar a etimologia da palavra conversa como é estar ao lado, né? Que é dali que vem a palavra conversa. E eu achei muito legal esse termo que você falou, essa estrutura dialogal de um bebê que tem essa estrutura do turno da conversa, de escutar, de falar, e o mais interessante, Christian, é olhar isso entre os bebês. Porque entre um adulto e o bebê, a gente já está muito interpelado pela palavra, mas entre bebês, eles vão, eles fazem esses turnos no gesto e no olho. Por exemplo, tem uma cena que eu gosto de ver quando a gente podia andar nas ruas e nas praças, né? Nesse tempo distante, que era poder ir para a rua, que é quando uma mãe segura um bebê no colo, virado ele para o mundo, e outra mãe segura o bebê virado para o mundo, e de repente elas se encontram. E, em geral, a cena é assim, uma mãe olha para o bebê da outra, diz, que fofinho, bonitinho, e elas saem dos bebês e vão para elas. E aí começam. Só que eu gosto de ficar olhando o que acontece entre os dois bebês que ficam se olhando. Porque eles não ficam à toa ao mundo. Eles conversam. Um olha, daí daqui a pouco um faz um gesto, o outro responde, aí um sorri, o outro responde também, aí daqui a pouco um balbucia e o outro vai também. E se você observar, tem um colóquio ali acontecendo que é para mim, um dos mais divinos gestos de olhar entre diálogo que está na ausência da palavra, né? Quando eu fui fazer pesquisa com bebês no meu mestrado, os bebês da minha pesquisa tinham de 6 a 14 meses, eram muito bebês. E isso foi uma coisa que me tocou muito, assim, inclusive como pesquisador, como é que eu ia estar lá com os bebês, né? Que diálogos eu ia estabelecer com bebês? E eu recuperei o exercício de quando eu era professor de bebês, quando eu fui professor de bebês, que a primeira coisa que eu tive que aprender foi guardar a palavra para guardar a intervenção. Porque eu me dei conta que a minha palavra intervia demais. E aí, essa força de gesto e de olhar do bebê que me silenciava é que dava tempo para ele também fazer essa demanda que faz chegar alguma coisa ao mundo, por isso interpelar a cultura, e que aí me põe a responder, né? Esse estado de espera de um adulto que consegue... Tu fala uma coisa no teu texto, num dos teus textos e vídeos que eu vi, que para mim sempre foi uma coisa, quando eu ouvi, eu disse, que fantástico isso. Você fala admitir o fracasso que há numa conversa,
né? Admitir que entre eu e o outro pode ter um fracasso, alguma coisa aí pode dar errada, pode ser que a desencontro são dois mundos. Isso, para, por exemplo, a gente pensar a relação com as crianças, admitir que tem um mundo adulto e um mundo das crianças, um abismo, um hiato gigantesco, e eu partir que tem uma possibilidade de fracasso, a chance de eu estar atento a esse outro triplica, né? Enfim, me fez lembrar. Muito, muito fina a tua observação sobre essa intrusão excessiva da palavra, né? Que eu acho que está na nossa cultura e talvez esteja na formação da nossa forma de amar. A nossa gramática amorosa, ela está muito ligada a essa crença assim, de que amor é presença, né? De que amar é dar, amar é estar junto. E eu acho que isso está por trás desse... É diagnóstica a tua colocação. Nossos adultos famintos por amor oferecem e eu acho talvez demais, né? A presença e a palavra, e não elaboram isso que você colocou, né? Que a hora que você renunciou a ocupar essa passagem, ali acontecem coisas importantes. Eu acho que aí está talvez a gênese do que vai ser uma pessoa escutadora mais para frente, né? Talvez como é que a gente faria para ensinar isso, de que a ausência também é amor? Nossa, que interessante essa relação com o amor. Achei ótimo, porque se você conversar com um adulto, né? Por exemplo, eu dou aula no curso de pedagogia e eu pergunto, por que vocês vieram fazer pedagogia? Pego alunos no primeiro, terceiro e no quinto semestre, e agora no sétimo também. E elas falam, porque eu adoro criança. Mas a noção de amar as crianças e adorar as crianças não é a criança que é a criança que ela imagina que pode ser. Uhum. E aí tem tem um abismo entre esse que é e esse que eu imagino que pode ser, tão grande, mas tão grande, que é esse amor que daí a cena eu aprendi isso com a Pickler, né, que é uma grande pediatra para bebês, que é quando ela fala para a gente aprender a observar um bebê brincando. O bebê está lá brincando com alguma coisa, e eu, porque me encanto, sou adulto e acho isso incrível, olha que lindo, ele está atento a uma coisa, eu vou lá e digo, Paulo, você achou a bolinha? E o Paulo, que estava num estado de atenção com aquela bolinha, impressionante, de inteireza, abandono do mundo, só ele e a bola, olha para o adulto, e aí começa a entender, esse sujeito demanda de mim. Tenho que dar alguma coisa para ele. E aí ele volta a tentar explorar, mas o adulto não suporta ver o bebê satisfeito por ele mesmo. Ele tem que achar que ele tem que estar satisfeito me incluindo. E aí ele diz, nossa, Paulo, você está gostando da bolinha, né? Porque daí ele já começa a pôr a emoção para o Paulo. Aí o Paulo olha e vê aquele adulto, que é uma pessoa que ele gosta, sorrindo, ecoando coisa boa, e aí o bebê pensa, bom, tenho que devolver alguma coisa para esse sujeito, até para ver se ele se acalma, né? Então eu vou devolver, aí devolve. Só que nessa relação, eu vou crescendo, entendendo que não basta a minha relação com as coisas que eu vou descobrir, não basta o prazer comigo e com as coisas que eu estou descobrindo. Eu tenho que sempre responder ao prazer do outro. Eu acho que é isso que dá bastante trabalho para vocês terapeutas depois, porque a gente tem que ir para terapia quando adulto para dar conta disso, né? E que nossa, agora você fez essa, para mim, engatou nessa história de que tem a ver com esse excesso de amor que a gente tem, que quase engole o outro e não suporta que o outro possa estar bem
inteiro sem a minha presença. O acesso de amor na chave da oferta, oferta com presença. Porque teu exemplo é bem interessante, porque tem um objeto, né? O Paulo, ele está com a bola, ele está numa experiência ali que pode ou não ter uma estrutura de conversa, mas ele está numa investigação, e a tua leitura é assim, o narcisismo do adulto não aguenta se ver excluído daquela situação em que a criança está, né? A gente é muito interventivo, né? A gente está, acho que, não sei como você que está, assim, acho que em contato com toda essa conversa relativamente nova sobre as formas de maternidade, as formas de puerpério, a violência nos primeiros encontros. Isso se tornou um tema social, isso se tornou um tema popular, isso se tornou algo que é muito preocupante para quando acompanho uma futura mãe, uma jovem mãe. Eu vejo que elas estão muito atravessadas por discursos que eu diria assim, eles são reativos a um estado que a gente quer transformar, né, de silenciamento da maternidade, da mãe que é um objeto dentro do sistema hospitalar, do sistema pedagógico, às vezes, mas que, por outro lado, acaba reproduzindo essa invasividade, acaba reproduzindo essa ideia assim, demiúrgica de que a gente tem os meios, de que a gente sabe, que a gente tem a técnica, de que a gente tem que usar isso o máximo que a gente puder. Estou falando uma coisa fora de propósito. O que você acha dessa nova conversa sobre o parto puerpério, crianças muito pequenas? Eu acho que está ótimo, só não sei se a Ana Cristina e a Renata estavam esperando essa conversa. Você sabe que tem uma pesquisadora que é a grande pesquisadora da infância desse momento, que é a Alison Gopnik. Ela é uma grande pesquisadora da Harvard University, e ela tem um livro que é O Carpinteiro e o Jardineiro. É um livro que eu recomendo para pais e professores e pesquisadores. Ela faz uma analogia entre os pais carpinteiros e os pais jardineiros. O que ela vai se dar conta? Que, há algum tempo para cá, no século passado, se inventa o conceito de parentalidade, e se inventa o conceito de parentalidade para construir essa ideia de ser o bom pai. Só que ela vai dizer uma coisa interessante. Ela vai dizer, ser pai, escolher ter um filho, é se afrontar com um empreendimento que não tem garantia nenhuma. Você pode apostar tudo, fazer tudo que todos os manuais disserem, e não vai ter garantia nenhuma. E aí, quando ela vai confrontar isso, ela vai dizer, bom, aí vem o discurso da parentalidade e cria mais uma culpa aos pais, dizendo, você que errou em alguma coisa, você que fez alguma parte fracassada, você pulou alguma das etapas, deu no que deu, olha o sujeito que virou, né? E ela falou, por um outro, esse é o discurso do pai carpinteiro da parentalidade. Tem um passo a passo, e aí você vai seguindo e vai chegar lá e monta a cadeira, né? Carpinteiro. Ela disse, no entanto, ela disse, antes da invenção do conceito de parentalidade, tinha o de ser pai, ser os genitores. E esse era o do jardineiro. Quer dizer, quando você decide ter uma planta, tu sabe que tem o risco dela morrer. E tu tem que dizer, bom, mesmo assim, eu vou entrar nesse pacto, nesse acordo de vontades para cuidar dessa planta. E essa planta, o que ela demanda de mim? Um estado de atenção, que está sujeito ao fracasso, porque eu posso dar água de mais, dar água de menos, posso não ter colocado a melhor planta na melhor posição da casa,
e aí não vai dar certo, porque tem mais luz, menos luz do que ela precisa. Posso ter colocado a planta errada do lado, se eu pus lá numa jardineira, e aí uma que está do lado da outra já também não dá muito certo, quer dizer, alguma coisa que eu não estou atento, e eu posso salvar a depender do meu estado de atenção. E aí ela retoma as sociedades menos globalizadas, em tempos que nós podíamos falar disso, obviamente, antes da invenção da parentalidade, e como que o estado de atenção dos pais com os filhos não era um estado do eu preciso dar tudo para garantir o sucesso. Eu preciso dar pelo pacto que a gente estabelece ao chegar e dizer, bem-vindo ao mundo. Eu gosto dessa discussão dela, e você foi falando do que vem aparecendo agora com todos esses discursos, e como isso é uma resposta às nossas configurações e modelos sociais, né? Eu vejo, assim, eu acho que a mãe tem uma pressão em ser mãe, assim, né? Ela tem que ser mãe, ela tem que ser uma super mulher, e ela tem que ganhar num parto normal, porque senão agora ela entra no discurso de que ela não respondeu ao grande jeito de ser a mãe. E aí eu já vi cenas assustadoras, assim, né? Ou vai vir o outro discurso, não, parto normal não, vamos marcar a hora, porque eu me lembro de ter escutado um evento que é o ABB, que é só sobre bebês, de uma pesquisadora que trabalha com inseminação, que acho que nem se fala mais inseminação, né? Não é um campo que eu sei bem. Fertilização, isso. E ela falou, olha, tem adultos que chegam lá não para ser pais, eles chegam lá para responder a um pacto social. Até não ter filho, eu não faço parte de um grupo, né? Eu preciso ter o filho para realizar esse fazer parte. Tanto que ela usou um exemplo que eu nunca mais vou esquecer, isso já faz uns 4 anos, que teve uma mãe que disse assim, vim ver minha Frozen, que é a congeladinha, que estava lá. Puxa! Está entendendo a loucura instalada aí? Então, quer dizer, tem o discurso do só fazer parte, tem o discurso da supermãe, e eu acho que tudo isso vai silenciando esse estado de presença que é eu com o meu corpo, que estou gerando um filho, eu que estou na lista de espera de uma adoção, eu que estou acolhendo uma criança adotada, eu que estou recebendo um filho que pari, cheguei ao mundo, que estou me constituindo pai, que estou me constituindo mãe, e mesmo quando chega na escola, todos esses discursos que se atravessam, a gente vai atropelando e perdendo esse estado de presencialidade com o outro, que não tem manual que dê conta. Quer dizer, tem conhecimentos que nos ajudam a estar, a escutar, a aprender a observar, né? Mas tudo isso tem que estar a serviço de me colocar num estado de estar com o outro. E eu acho que é por aí, assim, a minha leitura. Eu não estudo muito as questões de puerpério, nascimento, eu estudo bem o foco de quando chegam na escola, a partir daí o que se dá. Mas a minha leitura, porque eu li esse livro recentemente, da Alison Gopnik, que se atravessa por ali. Ana Cristina, você está agoniada que a gente não fala de escuta? Não estou agoniada. Eu subi aqui para dizer justamente o contrário. Que você falou que não sabia se a gente estava esperando por isso. Não estávamos esperando por isso, mas está sendo muito bem-vindo. Acho que é uma conversa que tem feito a mim e acho que a todas as pessoas que estão no chat pensar muito sobre tudo isso, né? Tem um efeito muito imediato. Eu acho que na própria conversa entre vocês, a gente vai vendo um pensando sobre o que o outro diz, né? Eu acho que está muito visível essa possibilidade de encantamento que, na verdade, vai aparecendo ao longo do chat todo, né? De pessoas ou perguntando coisas ou de exclamando, né? Essa situação, essa possibilidade de, num momento como esses, pensarmos sobre essas questões, né? São bastante pertinentes. Eu acho que eu vou chamar a Luísa para ela trazer algumas das perguntas para ir esquentando. Prepare-se, Lu. Olá. Boa noite, gente.
Nossa, é isso mesmo que a Cris falou, as perguntas já estão bombando aqui, várias temáticas legais. Fiquei até em dúvida de por onde começar, mas eu acho que eu vou pegar esse foco que vocês estavam falando agora por último, do ser mãe, né, do ser pai, da parentalidade. Tem 2 perguntas aqui sobre isso. A primeira, da Lígia Roque, diz assim: como tantas coisas acabam girando em torno do desautorizar o não saber de uma mãe? A que se deve esse movimento? Seria algo com a lógica neoliberal ou só o poder da técnica, da especialização? E daí, bem nessa linha também, na verdade não é uma pergunta, é um comentário da Lúcia Rocha que fala: a paternidade e maternidade como imposições de uma estrutura social. Não sei se vocês comentam um pouco sobre isso, daqui a pouco eu volto com outro assunto. Pesquei esses porque estava bem no tema. Tá bem. Eu acho que o comentário da Lígia é os dois, né? É o discurso da desautorização, porque aí você cria os produtos que vão autorizar. Quando você desautoriza, tu cria a solução. Tu diz, olha, você não confia em nada, mas eu tenho a solução para você. E a solução está descrita neste aplicativo, ou neste passo a passo, ou neste programa, ou neste curso que vai te ensinar a ser bom pai e boa mãe para garantia do teu filho de sucesso, que vai começar a ter aula de Libras já na gestação. Eu já vi loucuras desse gênero, né? E eu acho que tem a ver, na verdade o que eu vou falar é um anúncio do Guattari dos anos 50, num livro da Liane Moser, dizendo que ele faz uma provocação à escola, né, que a creche iria inserir as crianças no tempo do capital, do ser produtivo. Criança é um sujeito improdutivo, e isso incomoda muito essa sociedade. Então, a gente começa a dizer como é que a gente vai torná-lo mais produtivo ou promissor à produção o mais cedo possível. Então, eu penso, Lígia, que é os dois, não é nem ou um ou outro, não é nem a questão neoliberal ou desautorização social, é os dois em nome de um projeto de sociedade, de construção de uma culpa. Eu participei de um TEDx semana passada e o Ailton Krenak falou uma coisa muito legal, era temática de tempo, e ele falou: o problema é que nós teríamos que voltar a antes de inventarem o tempo, lá nos mitos. E aí ele fez toda uma conversa maravilhosa, ele disse assim, o problema é que depois que inventaram o tempo, se regula pela angústia. E eu achei essa sacada ótima para explicar um pouco desse tempo Cronos, com a sensação sempre de dívida, e parece que a gente nunca deu conta, e chegou na sexta-feira, e eu não dei conta de 1/3 das coisas que eu tinha para dar, então, nesse tempo que está regulado pela angústia, imagina só, Lídia. Essa questão da desautorização da maternidade ou da paternidade, e que expõe muitos pais a uma espécie de alienação, uma alienação discursiva, uma alienação a qualquer instância que ofereça um nível de garantia, voltando na imagem que o Paulo trouxe, né, do jardineiro. Quando a gente tem um jardim, acontecem coisas como uma enchente, chove, ou uma seca, não chove, e dá tudo errado e você fez tudo certo. Mas a gente não gosta de enchentes, a gente gosta que alguém diga assim, olha, vamos fazer assim, porque aí a gente se previne, aí não vai acontecer. Isso me parece engendrar assim, um efeito rebote, né? E quanto mais autoridades a gente tem sobre infância, maternidade, primeira infância, esse processo todo, que é um núcleo opaco para o capitalismo, porque é difícil chegar ali e colonizar isso assim, de forma completamente eficaz, justamente porque chove, né? Porque tem uma resistência ontológica ali do material que você não consegue cobrir, e que acho que concerne a produção, a criação de uma relação com autoridade que seria um pouquinho diferente, né? Quando a gente pensa, né, num discurso às vezes queixoso, às vezes
de problematização, de que nossas crianças, adolescentes, elas ou obedecem demais ou desobedecem demais. Nunca estão exatamente no regime esperado de quê? De autoridade. Elas não constituem relações de autoridade que são assim como a gente esperava. E eu acho que esse fracasso ele tem que ver com esse descompasso que o Paulo colocou entre o mundo do adulto e da criança, né? O Ferenc, né, dizia, tem um choque de línguas. A língua do adulto e a língua da criança, e essa relação ela é tendencialmente uma relação de colonização. Por quê? Porque a gente não supõe língua, né? Linguagem na criança. A gente acha que é uma tela branca e nós vamos colocar a nossa linguagem nela. De certa forma, é um pouco assim que acontece, mas se a gente pudesse ver nesse processo, um processo de constituição de autoridade, talvez isso servisse para reposicionar essa alienação dos pais, que muitas vezes se prolonga numa alienação da escola. A escola ela é pressionada para continuar essa alienação. Ou seja, não tem muito espaço para indeterminação de autoridades, que é onde nasce, no meu entender, a verdadeira autoria. A autoria não é a reprodução de um poder constituído que você já tem, né? A autoria acontece naquele espaço em que eu li muitas coisas, você também, a gente se escutou, falou um monte, mas eu escrevi um livro, tá? Ele é da minha autoria, tá? É porque eu pensei tudo? Não. Só porque colhi ideias que estavam assim nessa zona de quem é que disse isso mesmo? A gente não suporta, eu acho que isso tem que ver com o capitalismo, porque tem uma coisa que não tem dono. Uma coisa de quem é o proprietário desse negócio? Tem que ser ou adulto ou a criança. Se não for a criança, é o adulto. Acho que a gente tem aí um espaço muito interessante e devíamos colocar um pouco mais essa ideia, até perguntando agora, quase que tecnicamente para o Paulo. Anos atrás eu li umas coisas da Perrone Moisés, sobre o desenvolvimento narrativo da criança, né? E tinha lá toda uma controvérsia de quando é que a criança se torna autora. Quando é que ela pode dizer uma coisa e saber que sou eu que estou dizendo, no sentido de autoria, né? Acho que você tem falas que são miméticas, que reproduzem, mas a hora que a gente tem uma criança capaz de autoria, ela entrou no sistema da autoridade, de transmissão da autoridade, né? Eu sei que essa pergunta é boba, né? Mas é boa. Assim, quando que uma pequena criancinha porque a autoria envolve uma certa consciência da autoria. Ela pode falar coisas novas e tal, mas sem saber que está ali. Nossa, eu não sei se eu vou conseguir elaborar o que eu estou pensando, porque eu penso de forma rápida que a linguagem, tenho certeza. Mas você sabe que eu adorei a pergunta. Aliás, eu acho que essa é a grande história de fazer boas perguntas. Eu anotei 3 coisas aqui, vou tentar linkar para tentar chegar. Não sei, talvez não chegue em lugar nenhum. Mas o que você foi falando, eu me lembrei de uma outra passagem da Alison Gopnik, que ela fala desse desafio da tradição e da inovação. Todo bebê, quando chega ao mundo, traz a novidade consigo. Já dizia a Hannah Arendt, ou pedagogos já disseram isso, né? Carrega o inédito. E ela fala, uma criança traz consigo a inovação. E a gente tem que fazer o duplo exercício de acolhê-la na tradição, que é a sociedade, para que ela faça parte, para que ela não se sinta deslocada o resto da vida, como muitos se sentem. Então, em alguma medida, eu tenho que ir acolhendo na tradição, acolhendo nessa sociedade, mas acolher sem que, para isso, eu tenha que subtrair aquilo que ela carrega consigo porque chegou ao mundo, que é a novidade, né? Então, para mim,
a pista começa por aí, nesse exercício entre tradição e inovação. Como é que eu acolho um sujeito que chega ao mundo, ajudo ele a fazer parte, mas ajudo ele a fazer parte com o devido espaço para que ele... E aí eu entro na segunda parte que eu fiquei pensando, dessa autoria, autoridade, e aí eu poria essa desobediência que as crianças têm que ter, porque a coisa talvez menos autora é uma criança obediente demais. E se a gente pensar o que hoje a gente pode chamar como infância, o que caracterizaria? É esse valor dionisíaco, né? Essa subversão da ordem, que porque é nova para a criança, porque ela ainda não domina as estruturas, ela vai testando, vai engendrando e vai pensando, né? Como é que pode ser, que outras perspectivas ela vai trazendo? Claro que isso não é exatamente da ordem da consciência, mas como é que ela vai... como é que uma criança produz sentido e significado? A partir dos vínculos práticos e emocionais que ela tem. Ela vai pondo tudo que ela tem em jogo e vai entendendo. Cabe, não cabe, coube melhor aqui, aqui não cabe mais. Então, ela vai ali jogando e vai se dando conta. Enquanto ela fizer isso, é muito bom, porque é uma marca da sua infância e é uma marca que ela ainda se sente autorizada a pôr a novidade nessa tradição. E aí, Christian, a terceira parte do meu ponto vai depender. Se eu pensar a narrativa no lugar da palavra, demora muito para o bebê chegar e narrar. Uhum. Agora, se eu começo a pensar a narrativa com uma certa perspectiva mais alargada, né? O Brunner, ele fala ele disse assim, a gente ficou muito preocupado em dizer é agora, e porque agora tem consciência, e a gente é presunçoso achar que a gente tem o domínio da consciência do outro. Quer dizer, em alguma medida, pode ter um certo grau de consciência naquilo que para nós ainda não parece tão consciente. Por quê? Porque não está inscrito na palavra esse sujeito, então provavelmente o seu modo de operar e lidar com o mundo também não é da ordem da palavra. Nós, sociedade da palavra, só vamos entender o sujeito pessoa na palavra. Tanto que o termo balbucio, etimologicamente, vai remontar os bárbaros, que é aquele primitivo, né? Então, a criança balbucia, é uma primitiva. Ela ainda não chegou na palavra. Se eu olhar a narrativa a partir dessa lógica, demora para uma criança narrar. Mas se eu pensar numa criança que talvez antes da palavra ela também vai insignando, né? Deixando a marca no mundo, talvez ela narre mais cedo. Talvez ela vá... Se eu pensar o que essa chegada de um bebê causa numa família, que faz nascer pai e mãe, e que faz mudar a sua lógica de mundo, e, portanto, interpela, inscreve naquele lugar novas formas de estar, eu diria que desde aí ela está narrando, ela também está compondo essa pluralidade narrativa. O Gianni Rodari, que é um grande literário, vai falar de uma metáfora que eu adoro, e agora eu fui falando e me lembrei. Quando a gente joga uma pedra no pântano, ele fala, né, na água, vão se abrindo ondas concêntricas, e ele vai dizendo um texto lindo, remexendo aquilo que estava parado, chamando para a vida, mudando as coisas de lugar. Um bebê, quando chega numa família, é uma pedra jogada no pântano. Vão se abrindo, a gente não sabe até onde essas ondas, e vai mexendo tudo aquilo que estava lá parado, chamando para a vida e mudando as coisas de lugar. Não sei se eu não posso chamar isso de narrativa. Né? Minha pergunta ela tinha um endereço que era mais ou menos assim. Para a psicanálise é muito importante na constituição da chegada de uma criança e na constelação que preside isso, a suposição de um sujeito.
Então, tem um processo de atribuição de predicados, de experiências de reconhecimento, que antecipam coisas. Essa antecipação ela é importante, né? Ainda que a criança não responda exatamente como você esperava, você está, assim, projetando, criando idealizações, fazendo uma extensão narcísica, que coloca um universo ali de ilusão, né? de resposta a uma suposição. Mas tem um momento, que é esse momento que eu estou associando com o nascimento da autoria, em que esse sujeito suposto se apresenta como um sujeito exposto, né? E esse momento é crucial, acho, para a gente engendrar uma relação de escuta, né? Porque na criança muito pequena, a escuta tem que ver com esse gesto de doação, né? Esse gesto de suposição. Mas tem uma torção aí, tem um momento em que eu preciso me surpreender, que eu preciso ser enganado, que a criança pode descobrir que ela, por exemplo, freudianamente falando, que os adultos mentem. Os adultos... que há uma realidade própria da ilusão, que é uma realidade própria desse engano compartilhado, que é muito importante que aconteça esse engano. Mas boa parte dos maus desencontros acabam acontecendo porque a gente vai prolongando isso. E aí tem um efeito de não escutar, né? Porque quanto menos a gente escuta, menos transfere autoridade, menos indeterminação, mais poder, né? Mais exercício de poder, seja da escola, seja dos pais, né? Daí a minha pergunta sobre, assim, quando a criança começa a se defender disso de um outro jeito? Você sabe que nossa, eu me lembro de duas coisas. Uma é de um livro que virou um documentário chamado Longe da Árvore. Não sei se você já viu, do Andrew Solomon. Uma resenha desse livro do Solomon, né? Nossa, é muito bom, né? Porque ele é esse filho que não é o que eu sonhei, né? Ele é as experiências que ele vai contando lá é o quem cai longe da árvore, porque todo pai conta que o filho vai cair perto, né? Que a fruta nunca cai longe da árvore. O problema é e quando cai, né? Quando é aquilo que eu não esperava. Primeiro que me lembrou por aí, assim. Sim. E aí eu volto a te dizer, eu acho que desde o nascimento já começa esses desencontros. Eu acho que às vezes o adulto fica mais na ilusão, e claro, eu não estou falando de uma perspectiva psicanalista, porque eu não sou, eu estou aqui devaneando contigo, pensando nesses lugares que eu penso e falo, e estudo. Mas eu acho que a gente vai, talvez o adulto às vezes se confronta, talvez ele demore mais, ele prefere ficar na ilusão dessa ideia de parentalidade do carpinteiro. Não, mas então agora eu faço desse jeito, que aí ele vai ser o que eu estou esperando que seja. Mas a criança, ela fica nesse jogo, né? A criança, nós educamos muito a criança para responder o nosso fetiche. E eu acho isso um desastre, né? Eu acho que a gente deveria educar a criança, muito atravessado pelo pensamento dessa pediatra, da Amy Pickler, educar a criança para ela perceber o prazer da sua própria ação e como é que isso entra em jogo com o mundo, né? E a gente educa muito para responder o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, né? E aí depois nas relações isso é um caos, porque o outro, quando não respondeu o que eu estou imaginando, é dose. E eu acho que mas a criança, ela tenta fazer essa subversão, sabe? Até o momento em que ela saca, eu acho que, na verdade, a criança é muito desobediente quando chega ao mundo. Ela vai testando essa desobediência, até que um dia ela descobre, bom, para dar certo, ou eu rebelo, ou eu obedeço, sabe? Teve uma vez uma aluna minha fez uma pesquisa muito legal, que foi a transição das crianças da educação infantil para o fundamental, né? Ali do 5 para 6 para o 7, para o 6, 5 para 6.
E ela trabalhou com um grupo de crianças da educação infantil, perguntando o que eles queriam saber do que eles chamavam da escola dos grandes, que eram os do fundamental. E eles escreveram, usando ela como escriba, a minha aluna, eles escreveram uma carta para mandar para as crianças do fundamental com perguntas sobre o ensino fundamental, a escola dos grandes, que é como eles chamavam. E para nossa surpresa, a primeira pergunta das crianças sobre a escola dos grandes é: onde é o banheiro? Essa foi a primeira pergunta deles. E eu achei fabuloso, porque eu pensei que eles iam perguntar 1000 coisas, e a pergunta foi: onde é o banheiro? E essa começou uma troca de cartas. Ela ia lá, lia a carta para as crianças do ensino fundamental, eles respondiam e iam devolvendo. Bom, nessa troca de 6 ou 7 cartas indo e vindo entre as crianças da educação infantil querendo saber sobre como era a escola dos grandes e as crianças da escola dos grandes recomendando quais eram as dicas para chegar na escola dos grandes, a conclusão foi das crianças, de nomear assim, olha, na última carta é assim, aqui, o jeito mais fácil, o jeito para dar as coisas mais certo é faz o que o adulto manda, e aí dá certo. Ou seja, eles entendem que até lá na educação infantil a gente vai subvertendo, vai indo para um lado, mas chegou lá na escola dos grandes, já tem um monte de deveres, né? Tem que aprender a ler, tem que aprender a escrever, tem que aprender matemática, tem que aprender mais uma porção de coisa, e vai ter a prova, e vai ter a tarefa de casa, e vai ter não sei o que lá, e aí vai chamar para o diretor, eles fizeram altas recomendações sobre o diretor da escola, inclusive falaram, olha, tem o banheiro perto da sala do diretor, mas não vai, porque se fizer barulho, ele vai ver quem está fazendo barulho, vai no outro. E ele vai fazer, eles vão dando altas recomendações de sobrevivência para a escola dos grandes. E aí eles terminam dizendo, bom, para dar certo, obedece. E eu acho, quando você estava falando de autoria, né? Quando uma criança que consegue, inclusive, dizer assim, vamos esquecer que tem um adulto escrevendo tudo isso, fazendo a ponte entre nós, e vamos dar as boas recomendações que não nos derem, a gente teve que passar por alguns perrengues para entender. Eu acho isso de uma autoria, eu acho isso de uma subversão, de uma contravenção muito grande, né? Então, eu acho que a criança, ela é subversiva, e é isso, é dionisíaca, né? Ela vai tentando se emaranhar por caminhos, vai tentando encontrar o seu caminho, óbvio. E eu falava esses tempos atrás disso, que foi uma sensação que eu tive com o início da pandemia. Quando uma criança chega ao mundo, é muito importante que o adulto olhe para ela e imagine qualquer coisa para ela. Né? Que não é necessariamente no sentido de projetar o futuro. Eu sempre uso o exemplo da mãe que não foi bailarina e vai fazer a criança dançar balé, goste ou não goste. Né? Não é desse pensar um futuro, desejar um futuro para esse menino que chega ao mundo. A gente precisa desse desejo, desse futuro, né? De alguém que nos deseja ir adiante, para a gente também ir descobrindo esse desejo. Por um outro lado, e eu tive essa lembrança agora com o início da pandemia, porque a gente perdeu total o futuro, né? A gente teve que viver como criança aqui e agora, porque é o que a gente tem, só aqui e agora. A gente não tem futuro, acabou essa ilusão, acabou a ilusão de passado, a gente tem aqui e agora. E eu acho que, apesar desse desejo de futuro, que é tão importante, eu acho que por não se dar conta, ou por conseguir, inclusive, tentando se encontrar nesse mundo, as crianças são, por essência, que eu não gosto muito dessa palavra, mas, enfim, são subversivas. Natureza. Sem qualquer coisa de subversivas, assim, vão testando. E aí elas vão descobrir, não rola mais, obedece que dá certo, porque a gente tem essa desobediência como algo muito problemático, ou a gente tem como muito problemático a responsabilidade de ser adulto e dizer, não vai dar. Porque eu tenho um compromisso danado quando eu vou dizer, não vai dar. Eu falava hoje de tarde com um amigo, das pequenas frustrações que eu tinha quando eu era criança, que a minha sobrinha não tem, por exemplo.
Eu, quando era criança, eu amava assistir Punk Levada da Breca. Eu tenho 35 anos, esse é um programa que, quando eu era criança, era o máximo. Nossa, eu adorava. Eu nasci numa cidade de 3 mil habitantes, Christian, que se chama Siríaco. Siríaco. Rio Grande do Sul. E aí, lá só pegava um canal de TV, funcionava só um canal. Começou a funcionar esse segundo canal, que era onde tinha esse desenho. Eu tinha que rezar para não chover. Eu tinha que rezar para todos da minha casa, eu sou o filho mais novo, não querer assistir alguma coisa, porque na ordem de prioridades eu era o último a poder decidir sobre o que assistir, tinha uma TV na minha casa. E eu tinha que suportar, esperar o horário do programa, aguentar os comerciais durante o programa e suportar a possibilidade de que eu não decidia qual era o episódio da Punk que ia rolar. E aí, se tu observar hoje, isso eram frustrações diárias que foram me ensinando a suportar a frustração da vida. Hoje, as crianças decidem o programa, a hora, o episódio, o ir, voltar, todas elas. A minha sobrinha, ela diz, não, agora eu quero ver esse, não gostei, mas agora eu quero ver aquele outro. E isso é louco, porque a gente associou isso como, olha que interessante, os nativos, entre aspas, os nativos digitais já saem decidindo tudo. E tem um lugar do adulto que é de mediando um pouco essa chegada ao mundo e dizer, mas agora a gente tem que esperar um pouco, não é bem assim. Essa experiência de frustração é fundamental para você entender que a vida nos põe milhões de frustrações e é bom aprender a lidar com elas, sabe? Então, eu acho que tem uma coisa também geracional acontecendo agora, de pouca autorização a permitir as frustrações importantes da vida, que rolam cotidianamente, e que vão, inclusive, me ajudando a achar um lugar no mundo. Bom, eu não tenho tudo do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu quero. Como é que eu me ponho nesse mundo? Eu achei a tua menção ao... Ops, Luísa. Vamos ouvir a voz do grande outro. Coloca. Pois é, a gente está aqui na maior discussão no backstage. Interrompe, não interrompe, porque está fluindo tão legal a conversa entre vocês. Mas acho que, já que eu estou aqui agora, né, fui colocada, vou fazer um resumão, uma passada pelo que o pessoal vem comentando no chat para a gente, só para vocês terem esse panorama, tá? Eu acho que antes, a coisa mais, né, primeiro que eu queria falar, muito legal que apareceu aqui no chat, é que a gente começou a conversar, né, o Paulo falou, não sei se era bem isso que a Ana Cris e a Renata estavam esperando que a gente conversasse sobre escuta, e começaram a aparecer vários comentários no chat de que isso que vocês estão fazendo é um belíssimo exercício de escuta, né? Não tinha muito bem um tema, mas o caminho vai aparecendo, né? Quando um fala, o outro escuta, isso vai se construindo entre vocês. Então, achei interessante esse apontamento. Foi mais de uma pessoa fez no chat, né? De como a gente, de fato, tá presenciando um exercício de escuta entre vocês dois. E daí depois eu compilei aqui algumas falas, né, quando a gente estava escutando vocês falarem sobre a escuta, né, e como nas crianças pequenas isso passa pelas palavras, mas também passa pelo corpo, né, e como é que a gente vai colocando isso, né, então vou ler aqui alguns dos comentários sobre esse tema. A Bianca coloca, para escutar o outro, é essencial escutar a si mesmo, o nosso corpo, os nossos gestos, os nossos tempos. Né? Depois, Tineu coloca, o brincar da criança é uma boa oportunidade para observarmos como elas se comunicam. Né? E daí a Cláudia coloca assim, acho que a criança é autora, mas ela precisa de bons leitores. Né? E acho que isso que a gente estava falando da escuta da criança, acho que a Cláudia traduziu de um jeito bem legal. E daí, um comentário que vai nesse sentido também da Eliane. Na infância, a autoria é sustentada pelo outro. A criança narra por gestos, expressões e sons quando brinca. Da Heloísa, esse comentário.
E daí, pensando, né, nessa questão da escuta da criança, eu fiquei pensando em como a escola é um espaço privilegiadíssimo para isso acontecer, né? E daí a Eliane coloca assim, podemos dizer que a escuta implica uma questão ética? E daí eu queria amarrar essa pergunta da escuta como ética com um comentário, uma pergunta da Alexandra que foi lá no comecinho, mas que traz um pouco para esse território da escola, né? Da escola como espaço privilegiado de escuta. Então, a Alexandra coloca assim, como formar os alunos que serão professores das creches e pré-escolas para se tornarem pessoas escutadoras? Eu acho que ia ser muito legal escutar vocês um pouco sobre isso. Muito bem. Eu vou tentar se dar uma recapeada, mas é para você logo entrar na sequência, Paulo. Eu ia comentar assim, até um gancho para a gente fazer a pauta da identidade, né? A nossa chamada aqui é escuta a identidade, e tem um encontro, né? Eu dou menção a esse livro, que é um livro muito bom, é um livro que teve uma grande popularidade, as pessoas leram bastante, né? Esse Longe da Árvore, mas porque ele coloca, quer dizer, casos de crianças diferentes dos seus pais, e que convocam uma identificação de outro tipo. Né? Quer dizer, nós estamos juntos, mas a partir de uma diferença, não de uma semelhança. Em contraste com outro tipo de identificação, que é esse majoritário, hegemônico, que é vertical, então você reproduz mais ou menos a forma de vida dos seus pais e assim vai. A ideia de que você consegue, vamos dizer assim, cruzar esses dois determinantes e que a noção de identificação ela não é polar, é muito importante que isso se popularize. Porque existe um uso corrente na noção de identificação, que é a identificação como cópia. Né? Quer dizer, qual que é o problema disso? Eu queria te consultar a respeito. Né? Acho que a gente tem três novidades muito fortes para fazer frente quando falamos em educação e em transmissão de desejo. Um é o neoliberalismo e uma outra maneira de trabalhar. Dois é a linguagem digital, né, que muda a subjetividade porque muda o suporte, né, de comunicação global. E o terceiro, menos tematizado, eu diria assim, é o sucesso da Revolução de 68, de maio de 68. O sucesso da ideia indiscutível, né, de um valor que a gente não põe mais em questão, do desejo atribuído ao outro, do desejo projetado ao outro, suposto ao outro, né? E aí eu vou te provocar, né? E essencializado. Eu vejo, assim, pegando no consultório, pessoas sofrendo com uma narrativa que é mais ou menos a seguinte, uma narrativa de criação, né? O que você espera de mim? Que você seja feliz. O que significa isso? Que você faça o que você quer. Mas o que eu quero? Isso você tem que saber. Mas como é que eu vou descobrir o que eu quero? Olha bem para dentro de você mesmo, procura na sua identidade que você vai encontrar. Uma resposta ruim, porque a identidade é um conjunto ordenado de fracassos, de ilusões, de contradições. E aí, voltando no texto do Andrew, né? Ele mostra para a gente que a identidade é contradição. A identidade não é o canibalismo de traços que você repete e diz isso sou eu. Isso é alienação. Isso é o lado, vamos dizer assim, que bem sucedido da identificação. O interessante é que a identificação ela fracassa sempre. Né? Por isso que nós estamos perturbados com angústias que voltam, com o narcisismo que nunca se fecha. Ele é feito para não se fechar. Então, a minha questão é sobre, assim, maio de 68 deu certo demais. Ele chegou, assim, de uma maneira que marcou um ponto tão indiscutível
que agora talvez a gente está numa encrenca, né? Aqui, como o pessoal colocou, escutar a si mesmo, escutar no seu próprio tempo, ser capaz de brincar no sentido de sair de si, brincar, sair de si, como ser. E se fosse outro mundo? E se fosse outro eu? E se fosse outro você? É uma conjectura ao brincar, né, nas suas diferentes modalidades. E que tem essa dimensão ética de se abrir para o outro, para uma temporalidade que envolve leitura, como disse a Cláudia, né, envolve leitura do outro para construir esse como ser, né? Mas, para isso, eu acho que a gente precisaria ser menos, agora que vem a minha pergunta, identitário. Confiar menos, né? Que, assim, no fundo, o desejo é uma propriedade que a gente tem, que está lá no fundo, e olhando bem lá no fundo, ela vai aparecer, e não um efeito de relações. Eu acho que a ética da escuta, ela disputa esse território. E o desejo é uma propriedade sua, minha, do poder, da escola, quem é o dono, né? E para poder escutar, a gente precisa se despossuir desse negócio. Ou seja, se despossuir, o que eu estou querendo dizer? Essa mania de identidade. Agora, como construir professores escutadores? Esta eu vou passar para o professor Paulo Fock, na matéria. Se eu soubesse essa resposta, eu estava fazendo alguma coisa bem útil na universidade, que eu tento, mas não sei se eu consigo fazer professor escutador acontecer lá, não. Mas eu queria, antes de chegar no professor escutador, te falar uma coisa que você falou, que me lembra uma charge do Tonucci, que ele mostra, que é quando você estava falando assim, bom, o que você deseja? Vai lá e descobre. Mas eu não sei. Vai dentro de si. Só que a gente esquece que a gente fica decidindo e desejando pelo outro, e na relação adulto e criança isso é muito forte o tempo inteiro. E aí, em geral, quando ele chega lá na adolescência, agora talvez mais na pré-adolescência, diz, agora começa a decidir e tomar suas decisões, como se fosse uma coisa que um dia D acontece na vida e a gente diz, agora eu aprendi a tomar decisões, né? Antes eu não podia nem decidir se eu queria terminar de comer comer tudo que estava comida no prato ou não, porque a mãe dizia, não, você está com fome e você vai comer. O adulto, por exemplo, nas relações de escola, eu trabalhei muitos anos em escola, Christian, e é muito curiosa a relação nossa com as crianças. E é muito legal quando a gente aprende a ouvir elas. Eu me lembro que eu era professor de crianças de 3 anos, e eu olhei uma vez para um menino, e estava muito frio, eu morava na época na Serra, aqui do Rio Grande do Sul, que é fria, úmida. E aí eu disse, fulano, coloca o casaco que você está com frio. E ele me olhou e disse, quem disse que eu estou com frio? E eu achei aquilo maravilhoso. Porque eu falei tudo errado. Eu poderia ter perguntado, fulano, você não está com frio? Porque esfriou, a temperatura caiu muito. Você não está com frio? Para tentar ajudar a emprestar a palavra, para tentar... Não. Eu, adulto, decido o que o outro sente, deseja, pensa. Por quê? O que está por trás disso tudo é o pressuposto de uma criança que não deseja, que não pensa, que não sente, que não é. Um dia vai ser. Dela deseja, dela pensa, né? Então, me lembrou muito essa charge do Tonucci, que ele vai brincando, um adulto decidindo tudo, daí chega uma hora e aí a criança diz, agora decide. E ele diz, decidir? O quê? Como é que se faz esse trem? Porque eu não sei como é que se faz esse negócio, decidiram tudo para mim, continuem decidindo, né? Isso foi uma das coisas que me fez lembrar. Esse negócio do desejo não como efeito de relação, nossa, daí tu pegou muito pesado, me deu um nó, porque
que eu acho que eu preciso pensar mais um mês a respeito disso agora, né? Sobre mim, sobre os meus desejos, inclusive, a partir dessa. Não, mas o nó, para tentar assim, traduzir, é que o meu desejo pode e frequentemente é causado pelo seu desejo. Porque você quer, você cria em mim uma coisa que não estava lá, que veio de fora, mas que ao mesmo tempo a quem pertence. Né? Boa. Eu estou aqui pensando, não estou me aguentando, tenho que entrar na conversa, o povo no chat não gosta muito, mas eu vou entrar também, porque quando vocês se perguntam como formar um professor escutador, eu acho que a gente vem fazendo isso no cotidiano da escola, né? E fui aprendendo ao longo da vida que é escutando os professores, né? É reconhecendo nos professores sujeitos, né? E reconhecendo ali que se eles são escutados, eles se escutam, né? E aí eles passam a escutar também os meninos porque eles se dão esse tempo, eles vão reconhecendo esses desejos e podendo brincar com eles e podendo se afastar do seu próprio desejo para enxergar que o menino pode não estar com frio. Né? Teve um episódio muito similar a esse sobre um menino que eu falei, por que você está aqui sozinho? E ele falava, eu não estou sozinho. E aí tinha 1 ano e meio. E aí eu saí e chamei o professor foi lá e falou, nossa, por que você está aqui sozinho? Ele falou, não estava aqui sozinho. Aí ele perguntou, mas a Ana Cris falou que você estava. Eu estava com ela. Pronto. Na verdade, ele falou, eu estava com aquela que mora no portão, porque ele me via sempre no portão, recebendo as crianças. Então, assim, como você se dá conta, né, se dá o tempo de duvidar daquilo que você escutou e, portanto, identificar, né, e acho que dá para fazer isso também com os alunos mais velhos, apesar de ser mais complexo, quando você tenta entender o erro, né, a análise do erro, de uma questão, de uma prova ou de um trabalho cotidiano, tem a ver com você se perguntar o que ele está querendo me dizer. Pode ter sido só um lapso e que ainda assim poderia ser escutado, né? Mas pode ser que eles tenham um caminho de pensamento muito... A pergunta que foi mal feita, por exemplo. Muitas vezes foi a pergunta que foi mal feita, e por isso que a resposta vem errada, né? Então, acho que trabalhar fazer o professor duvidar daquilo que ele tem certeza, e aí acho que volta lá para o começo da conversa sobre o lugar a paixão da ignorância, né? Também tem a ver. Ana Cristina, você me lembrou, tem a Marianela Sclavi, ela fala das chaves para escutar. E uma das primeiras questões que ela fala da chave para escutar é não ter pressa de chegar às conclusões. E, na verdade, tanto o teu exemplo quanto o que eu dei é que a gente é conclusivo. O outro tem frio, o outro está sozinho, eu já concluí tudo, na verdade, né? E eu acho que e agora eu vou indo para o professor escutador, formar um professor escutador, você trouxe uma chave boa para sintonizar para mim, por exemplo, que é o que eu estava falando sobre a criança. Eu partir de um pressuposto, para eu não antecipar a conclusão, eu tenho que partir de um pressuposto de um outro que é, de um outro que sente, pensa, gosta, não gosta. Na relação com o adulto, também eu tenho que partir desse um outro que é, e sente, gosta, pensa, deseja. E aí, como é que a gente vai ajudando ele se encontrar e se sentir escutado para poder também escutar o outro, né? A gente estava falando antes no backstage, antes de começar tudo, no esquenta, sobre o que a gente ofereceu que a gente não tem, né? Como é que eu vou falar para um professor, Ana Cristina, diretora de uma escola, e vai dizer para os seus professores, gente, eu gostaria que vocês começassem a escutar as crianças para pensar a relação educativa. E escuta não como só do audível, né? Porque como é que se escuta um bebê se é só o audível? Não, escuta como esse estado
de alteridade, também de um abandono de si para pensar o outro, que existe um outro, que não é eu, que não é uma projeção de quem sou eu, mas que é um outro, que tem um outro mundo. Nós vamos partir do pressuposto da conclusão. A gente vai ter que romper as nossas identidades sobre ser professor, que é o professoral, que o que responde, não o que pergunta. Então, vai ajudando elas a pensar se nesse ambiente ninguém escuta esses adultos, né? Então, talvez, eu não me lembro quem é que perguntou sobre o professor escutador e da ética da escuta, eu volto para o encontro, na verdade. O Peter Moss, a Gunilla Dauber e o Alan Pense falam do encontro como ética, né? E eles falam que a escola é um privilegiado lugar dos encontros, e que isso se dá num lugar aonde há escuta. Se escuta, e escuta aqui no pressuposto mais metafórico dessa percepção de um outro, a gente se encontra, né? Se encontra não só na convergência, mas também na divergência, né? Que o Cristian estava falando. E quando a gente não se encontra nos mesmos lugares, é possível se encontrar e se escutar também na divergência, num lugar, num país tão polarizado como o nosso, que saiu da polarização da eleição e agora vai para a polarização do abre tudo ou deixa tudo fechado. A gente foi para uma outra polarização, né? Como é que a gente se escuta nas divergências também, né? Como é que a gente se encontra e se escuta nas divergências? Eu fico pensando aqui nessa possibilidade também, né, do abre ou não abre, né? Qual é o lugar da escola para as crianças tão pequenas? Né? A Ilana Katz está nos assistindo e ela costuma dizer que na pandemia a gente começou a ter bebês de um colo só, né? Nós não fomos feitos para criar filhos sozinhos. Crianças não foram feitas para serem criadas sozinhas, né? Nós somos seres gregários, seres de... Eu sempre digo que é preciso de uma aldeia para criar uma criança, né? Um ditado africano que eu acho que faz todo sentido. Então, também essa possibilidade de você sair do lugar de mãe e filho, ou pai e filho, que é tão cheio de pré-determinações ou de laços simbólicos que se embolam aí, que vão dando muitos nós, né? Quando você se depara com um grupo de bebês, né, que a gente insiste na escola em chamar de grupo, e que a gente sabe que eles não formam um grupo, porque eles não têm essa noção, mas para a gente tem, né, a gente supõe ali um bebê, um grupo de bebês e uma conversa entre eles que acaba acontecendo justamente porque a gente possibilita esse espaço, né? Então, eu acho que escutar na escola também é possível porque a gente está com uma suspensão do tempo e do lugar do desejo diferente, né? Cuidar de um bebê em casa, eu brincava com isso quando meus eram bebês, né? Um em casa dá muito mais trabalho do que 8 no berçário, né? Me deixa no berçário com 8 e a gente vai levando, né? É uma loucura, mas a gente consegue, em casa é impossível, né? Porque tem ali um espaço porque a relação é outra, né? A relação é outra e, portanto, você consegue escutar também, você consegue se separar um pouco mais daquilo para se dar conta desta diferença, dessa divergência, né? Que eu acho que tem sido tão difícil mesmo. Concordo com você que toda essa discussão, e aí acho que essa discussão identitária que o Christian ficou provocando aí, acho que a gente precisa levar em consideração o lugar da empatia, né? Que é lidar com o diferente. Né? Empatia não é ser igual, né? É eu poder falar e escutar alguém que é diferente de mim, porque para escutar a mim mesma, o Narciso já dava conta, né? E se afogou. Mas como é que a gente poderia se permitir sentir o que o outro sente sem ser o outro, né? Sem ser igual ao outro? Acho que isso é fundamental num espaço
de criação coletiva. E junto com essa pouca tolerância ao divergente, tem aquilo que me fugiu o nome daquela ecofeminista, é o perigo da resposta única, né? Uma resposta única para tudo. Então, por exemplo, essa discussão do abre tudo, fecha tudo, né? Ou da escola, mais circunscrito ainda, volta à escola, não volta à escola, bom, não tem uma resposta para todos a mesma, né? Vão ter respostas bastante distintas, porque nós estamos falando de realidades que estão em situações distintas, nós vamos falar de crianças em que é muito pouco protetivo estar só em casa, e que estar na escola é bastante protetivo para a saúde emocional e para a saúde macro da criança. Então, não tem uma resposta. E a sensação que eu tenho é que a gente fica à espera de uma resposta única para todos, e é um perigo essa resposta única para todos. E a gente já sabe disso pela história da sociedade, né? Quando a gente começar a pensar numa pluralidade de respostas, e imaginar que o espaço para o diverso e plural é mais cabível, talvez, enfim, talvez a gente possa caminhar melhor. Gente do céu, são 9h21 já. Estamos caminhando para o fim. Eu vou chamar a Renata, que queria falar aqui mais um pouco com vocês, e para a gente depois dar um tempinho para que cada um fale uma última coisa, e muitas questões no chat que ficaram para a próxima live. A gente pode marcar outras conversas como essa, que está parecendo uma roda de conversa de fato, né? Tá sim. Uma das coisas que eu queria dizer tem a ver com o começo, quando eu disse que, nossa, era um encontro inédito, e eu posso dizer que eu espero que seja o primeiro de muitos, porque foi incrível, e fiz muitas páginas de anotação, e fiquei pensando, quando o Paulo e o Christian perguntaram se era isso que esperávamos ou não, e o que vocês foram provocando, acho que tem uma coisa, e não é uma determinação, mas escuta tem alguma coisa a ver com pausa e com presença, e vocês provocaram isso na gente, né? Acho que olhando o chat, estava todo mundo aqui, e a beleza de ver vocês se escutando foi uma coisa inacreditável, assim, como em gesto isso estava presente, e que nos falta na correria, né, do dia a dia, quando a gente fala de presença e de pausa, e essa ansiedade pelo que vai acontecer, e a ausência ali daquela inteireza, né? E aí eu lembrei do Ricardo Azevedo, quando escreveu pequenas notas sobre o diálogo, e que ele diz que o diálogo, ele é quando A traz ali uma proposição, e B se coloca diante dessa proposição, né? E do diálogo entre A e B nasce o C, né, que é a síntese. E acho que vocês fizeram isso com uma beleza, e eu só queria mesmo esse tempo para agradecer pela presença de vocês e pelo estado de presença com que vocês estiveram nesse tempo, e dizer que não era o que a gente esperava, foi muito maior e muito mais intenso e inteiro. E muito obrigada mesmo, e realmente espero que a gente tenha outras oportunidades de ter esse encontro entre vocês, porque foi uma coisa incrível. Muito obrigada. Eu queria te agradecer, Renata, você foi a madrinha desse encontro, você na tua pesquisa aí cruzou com o Paulo e descobriu um debate todo. E é muito legal ver assim, te acompanhar aí em Harvard, e fazendo seu mestrado. Eu te conheci assim, agora eu vou dar uma de chato. Te conheci pequenininha, agora você está aí toda intervindo nas histórias, e achei muito legal a tua colocação toda, e essa junção, né, que você fez da pausa e da presença como
dispositivos éticos, né? A gente pensa muito a ética como decisão de ação, princípios, valores, né? Tá no jogo, mas talvez estejamos em falta com esses valores menos identitários, eu diria, né? Porque menos ligados à confiança no nosso saber. Acho que minha experiência como professor assim, pensando como comecei, onde estamos agora, assim, a gente era criado para saber. Se você não soubesse, isso era um risco para sua autoridade em sala de aula. Você ia para a aula assim, se alguém fosse te derrubar, porque você tinha que ter as respostas, né? Não saber era um furo por onde você podia perder a mão, né? Você podia perder tudo. É um alívio que hoje a gente não esteja mais pressionado assim desse jeito, mas eu acho que a gente ainda não inventou um jeito de estar juntos sem saber, né? Quer dizer, a gente brinca de sair, mas é difícil ainda, né? Acho que a mudança nesse quesito vai demandar aí uma revolução ética, né? Obrigado, Renata, obrigado por todos aí vocês. Vou agradecer muito, Paulo, foi um prazer, uma honra te acompanhar, ver coisa aí que você está pensando. Valeu. Nossa, eu que agradeço, Renata, eu te agradeço muito por isso. Para mim foi um privilégio sem tamanho poder fechar essa semana conversando com o Christian, que tem uma grande admiração e acho um grande provocador. E eu adoro pessoas provocadoras que vão nos deslocando, e aí a gente vai se perdendo e se achando e se perdendo outra vez. Eu acho isso uma maravilha. E então eu quero te agradecer muito, Renata, por isso. Acho que você foi foi rápida e esperta e já montou e fez acontecer, foi muito bom. Tive uma boa escuta. Eu estava aqui olhando uma anotação que eu tinha feito da Mariela Snave, que eu gosto muito dela, que um bom ouvinte explora mundos possíveis. É isso que você fez, foi uma boa ouvinte, explorou mundos possíveis. Para mim foi um grande privilégio. Eu acho que essas oportunidades, a minha gata que acordou agora, essas oportunidades são de um crescimento e de uma oportunidade de saber da nossa pequenez nesse mundo, que é ótima. Porque aí, quando a gente descobre que a gente é pequeno, dá mais desejo de saber, de crescer, de construir mundos novos, assim. Então, para mim, foi um grande privilégio. Obrigada, Ana Cristina. Obrigada, Renata. E muito obrigado, Christian, por essa conversa incrível. Foi muito bom. Eu nem vi passar essa 1h20 aí. Voou para mim. Muito obrigado. Acho que, de novo, queria agradecer, queria convidar, de fato, você para ir à escola, assim que pudermos, e dizer que lá no começo apareceu alguém dizendo no chat que mesmo no chat tinham pessoas muito incríveis, né? Pessoas muito queridas. E eu fui pensando mesmo e lendo o nome das pessoas e ficando muito emocionada de saber que grandes educadoras estavam presentes e que pessoas muito importantes para a história da nossa escola estavam lá, né? Em especial a Cleide Terzi, que é uma super mestra para todos nós. E queria agradecer ela estar aqui conosco e dizer que a gente aprendeu com ela também a coisa do professor pesquisador, né? O lugar da invenção da aula, do cara que está de verdade pensando sobre aquilo que está ensinando e pesquisando enquanto ensina. E eu linkei isso porque enquanto eu via vocês dois conversando e vendo que tinha um encantamento entre os dois na conversa,
Eu me lembrei que o Christian recentemente falou sobre dar aula online sem ver ninguém, né? Que não tem nada mais esquisito do que você ligar uma máquina e dar uma aula para você mesmo, e depois talvez alguém vá abrir a câmera e falar alguma coisa, mas ele dizia que o que move você a continuar fazendo isso é algo que te levou a ser professor, que é um prazer de acompanhar seu próprio pensamento, né? De sacar as ligações que você vai fazendo enquanto está ali pensando, enquanto está dando uma aula, enquanto está construindo conhecimento. E acho que isso a gente aprendeu a reconhecer com a Cleide, né? Eu acho que é isto que nos move e que o Christian traduziu aí nesse momento da pandemia, mas que hoje a gente viu isso acontecer numa dupla, né? Claro que nós também, todas muito acompanhando e enxergando, se tem alguma coisa que a Renata vem estudando, é como é que a gente vê, né, como é que a gente transforma o pensamento dos alunos ou de qualquer pessoa visível, né, dá visibilidade aos pensamentos. E eu acho que a escuta é um jeito de fazer isso, né, é reconhecer que tem ali algo, e hoje a gente teve esta chance, né, de ver duas feras, né, cada um falando do seu lugar de saber, enfim, mas pensando com a intervenção do outro, né, saindo do lugar, né, reconhecendo no que o outro diz coisas que podiam fazer o pensamento girar mais rápido, né, e eu sei da velocidade com que giram esses pensamentos, né, eu fiquei muito encantada de poder ver tudo isso. Acho que muito obrigada pela experiência, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui conosco. A gente vai desligar pontualmente, já deixando o convite para as próximas vezes. Boa noite. Boa noite. Boa noite.